Olá, meus amigos, como vocês vão? Tudo bem? Um abraço para cada um de vocês. Meus amigos, deixa eu falar com vocês. Você mesmo que está me ouvindo. Você que muitas vezes não entende o que é a linguagem da Bíblia. Deixa eu te falar. Você quer aprender a linguagem da Bíblia? Aí você me diz, como assim aprender a linguagem da Bíblia? Assim, porque a linguagem da Bíblia é uma, mas tem outra linguagem aí, nas religiões, no meio das religiões, nos falsos ensinadores. Aí você me pergunta, mas do que você está falando? Eu estou falando da linguagem da Bíblia sobre o dízimo. Sobre o dízimo. Você sabe a linguagem da Bíblia quando a Bíblia fala sobre dízimo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E onde está escrito isso? Está lá em Malaquias capítulo 3 e versículo 10 por diante. Quando a Bíblia fala assim, essa linguagem, trazeis todos os dízimos, ela está falando na linguagem da 10ª parte. É um pouquinho mais profundo, mas mais para a gente ter uma compreensão mais geral. Ela está falando da 10ª parte, daquilo que as pessoas deveriam levar para a casa do tesouro. Agora, quando ela fala assim, trazeis todos os dízimos para a casa do tesouro, capítulo 3 de Malaquias, versículo 10 por diante, para que na minha casa haja mantimento. Escute só essa linguagem. Para que na minha casa haja mantimento. Essa é a linguagem da Bíblia. Agora eu quero te informar, te falar, para você que muitas vezes não entende a linguagem da Bíblia, que é quando diz assim, trazeis o mantimento para minha casa, trazeis o dízimo para minha casa, para que haja mantimento. A Bíblia está falando de dinheiro ou a Bíblia está falando de alimento, daquilo que a gente consome como alimento? Eu digo para você e garanto para você, a Bíblia está falando de alimento. A Bíblia está falando daquilo que se planta na terra. A Bíblia está falando que o dízimo é alimento. Ele é aquilo que se planta, aquilo que se cultiva na terra. Você me diz, mas meu pastor fala que é para trazer os dízimos para que haja alimento. Na minha casa, na casa do Senhor. E ele fala que é para me trazer 10% do meu dinheiro, do meu salário, do meu dinheiro. É porque esse pastor que está ensinando isso, ele ensina a linguagem dele, a linguagem da ganância, a linguagem do engano, a linguagem para te enganar, porque a Bíblia não está falando de dinheiro. A Bíblia está dizendo que é para você levar o alimento para a casa de Deus, para que lá tenha alimento na sua casa e não falte o alimento. Está escrito em Malaquias capítulo 3 e versículo 10 por diante. Está escrito também em Deuteronômio, também você vai verificar que lá está falando, não é de dinheiro. Capítulo 14 de Deuteronômio e versículo 22 por diante, Deus está estabelecendo que é para se levar o dízimo para a sua casa. E o dízimo que ele está pedindo ali não é dinheiro, é alimento, é aquilo que se produz na terra, é o gado, é a ovelha, é o milho, é o trigo, é aquilo que você planta na terra. Pode ler lá. Eu não estou falando coisa da minha cabeça. Eu estou pedindo para você ler na sua Bíblia. Deuteronômio no capítulo de número 14, a partir do versículo 22 por diante. Nunca foi dinheiro o dízimo na Bíblia. Esse pastor, esse ensinador, esse
ensinador que está ensinando que você tem que levar o seu dinheiro para a casa do Senhor, como eles costumam falar, que é as igrejas que eles dizem que é a casa do Senhor. Eles estão te enganando, eles estão mentindo para você. E outra coisa que eles mentem, mas mente bonito e feio. Sabe por que eles mentem? Porque eles são gananciosos. Eles querem encher os seus bolsos de dinheiro. Eles não querem que você leve o alimento como Deus pediu para levar o alimento. Como dízimo, que é o que Deus pede. Se é para levar o dízimo, então leve o que Deus está pedindo. O alimento. Então, mais uma coisa que eles mentem, e mente feio. Muito feio para você. Eles são enganadores. Eles gostam de converter a verdade de Deus em mentira. E a mentira deles em verdade. Eles falam que se você não levar o dízimo, o devorador vai destruir a sua vida. O destruidor vai destruir a sua vida. E eles dizem que o devorador e o destruidor, o migrador, é um demônio vindo da parte do diabo para destruir as suas finanças, destruir a sua vida, destruir os empregos da vida do ser humano, da vida das pessoas que não dão dízimo. Não, é mentira deles. Ali a Bíblia não está falando que o devorador é um demônio, é um espírito maligno. Está falando de gafanhoto. Lê a Bíblia, está lá em Joel capítulo 2 e versículo de número 25. É gafanhoto, devorador que Deus está ali falando, destruidor que Deus ali está falando, migrador que Deus está ali falando. Não é um demônio, é um gafanhoto. Então, leia a Bíblia na linguagem da Bíblia e não desses falsários, desses mentirosos que mente para você, desses pastores gananciosos que só quer comer e beber e viver bem do seu dinheiro. E que Deus te abençoe. Um abraço e até logo.